Josué, capítulo de número 1, a partir do verso de número 1, que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, e não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Meus irmãos, vamos levantar a Bíblia ao céu. Levante a tua mão, vamos orar. Peça para que Deus, o Senhor, fale conosco. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, aqui está, Senhor, a tua palavra que é fiel, a tua palavra, meu Deus, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Senhor, atenta para o coração do teu filho, da tua filha, meu Deus, para todos os necessitados, para aqueles, meu Pai, que estão perto e também para aqueles que estão longe. Senhor, meu Pai, direciona os teus filhos. Meu Deus, o céu desperta, levanta-os, ó Pai, permita, Senhor, com que a sua palavra, ela adentre no profundo da nossa alma, e que ela venha, meu Deus, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Meus irmãos, podeis vos assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Peço, por gentileza, toda a atenção, toda a reverência à palavra do Senhor. Como eu falei, tenho certeza que Deus, o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. Amados e queridos irmãos, aqui nós estamos, na verdade, lemos aqui um texto maravilhoso, aonde Josué, aqui ele recebe a incumbência, né, de conduzir o povo de Israel, né, de dar continuidade na missão a qual Moisés havia recebido de Deus. A palavra do Senhor mostra aqui para nós nos finais aqui do Pentateuco, né, do livro de Deuteronômio. A Bíblia é clara em mostrar a nós que quando Moisés, né, ele vai ser tomado, antes dele ser tomado, né, por Deus, antes dele ser ali morto e sepultado pelo Senhor, a Bíblia vai dizer a nós, né, que ali Moisés
ele vai colocar a sua mão, né, sobre a vida de Josué, né, Josué que viveu ali muitos anos, né, mais de 4 décadas, ali aos pés de Moisés, ali sendo servo fiel, né, ali aprendendo com Moisés, ali ouvindo, né, Deus falar com Moisés, ali tendo toda aquela experiência espiritual, né, de Deus ali com Moisés e até mesmo com o povo. Ele foi ali um homem que ele ouviu, quando ele ainda era jovem, novo, né, caminhando ali com Moisés pelo deserto, ele ouve quando o Eterno, né, faz a promessa, né, de colocar o povo numa terra que emana leite e mel, e também o Senhor daria ali as coordenadas e diria qual terra se daria a qual povo, a cada uma das tribos, enfim. Então ele estava por dentro, né, de toda a história, de toda a situação, de toda a profecia, de toda a promessa de Deus. E suponho que ele ali como um servo, né, como um obreiro, como aquele que estava ali do lado ali de Moisés, imagino que ele nunca iria imaginar, ou nunca tinha imaginado, e nem talvez almejado, né, uma responsabilidade tão grande, uma responsabilidade tremenda como essa responsabilidade de conduzir o povo de Deus. E nós sabemos, meus irmãos, que cada dia que se tem passado, né, na face dessa terra, cada dia, cada década, cada século que passa, mais difícil se torna, né, mais complicado fica, né, para as pessoas assumirem uma responsabilidade na obra de Deus. De vez em quando a gente pensa e diz: Senhor, o que será da tua obra posteriormente? O que será da obra de Deus daqui 10 anos? O que será da obra de Deus daqui 50 anos, se o Senhor não vir até lá? Mas suponho que até lá o Senhor Jesus ele já veio. Meus irmãos, está difícil, mas voltando aqui, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que Moisés, então, ele morre, né? Moisés, ele é sepultado pelo Senhor, e a Bíblia vai dizer a nós, então, que antes que isso aconteça, o Senhor vai fazer as promessas a Josué. Deus vai fazer a promessa a esse homem, e Josué ele vai tomar posse da promessa de Deus, da palavra de Deus na sua vida, e ele vai guardar essa palavra no seu coração, ele vai esperar acontecer aquilo que Deus havia falado. Interessante é que todos nós que aqui estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, todos nós temos uma promessa de Deus. E essa promessa, muitas pessoas nem se preocupam, o dia do acontecimento, como será, o que vai acontecer de novo, enfim, muitas coisas passam pela mente, pela cabeça, o coração, como não foi diferente comigo, talvez com você, com todos nós, a gente imagina, pensa, e a primeira coisa que vem no nosso coração é medo, porque, meus irmãos, fazer as coisas para o homem, você está numa sala de aula, você está ali ensinando uma matéria, uma doutrina, você está ali passando matemática, está ali ensinando inglês, está ali ensinando, enfim, é uma coisa, porque é coisa aqui da terra, é coisa natural, é algo que não é proveniente do Espírito Santo de Deus, mas no tocante, quando você recebe uma promessa dos céus, da parte de Deus, para você apacentar um povo, para você assumir uma responsabilidade, e ali a ferramenta que você vai usar, ali o livro que você vai usar não é nenhum outro a não ser a palavra de Deus, né? A palavra que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus a homens, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquela que Jesus ele diz lá no capítulo de número 1, né, do Evangelho segundo escreveu João, né, que o Verbo ele se tornou carne, e ele habitou entre os homens, ele viveu entre nós. O evangelista João, lá nas suas epístolas, ele é claro em dizer para nós que eles tocaram na palavra viva, eles tocaram no próprio Cristo. Observa que Josué, ele recebe essa responsabilidade de Deus,
E o Senhor vai dizer para ele: olha, levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Chegou a hora. Josué, ele estava esperando o momento, ele estava esperando a ordem de Deus, ele estava aguardando a trombeta tocar, ele estava aguardando o Senhor dar a direção. E daqui a pouco o Senhor diz: Josué, levanta-te, coloca-te de pé, porque Moisés, o meu servo, é morto. Ou seja, a obra de Deus não poderia parar, o povo não poderia ficar ali, enfim, à vontade. Eles precisavam caminhar. Por quê? Porque eles tinham que chegar num determinado lugar. O Senhor, ele não deu uma oportunidade que talvez muitos podem achar até conveniente: descansar, tirar férias. Mas, segundo a palavra de Deus, a Bíblia nos fala no capítulo 2 de um dos profetas menores. O Senhor, ele diz para nós levantarmos e andarmos, porque o nosso descanso, ele não é aqui, nessa terra. Ou seja, como já foi falado aqui hoje, né, presbítero? Por intermédio do capítulo 6 de Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Então, ou seja, o lugar do povo de Deus, o lugar de descanso, não é aqui. O Senhor diz, por intermédio do escritor aos Hebreus, que ainda há um lugar de repouso para o povo de Deus, há um lugar de descanso. Mas esse lugar, veja bem, não é aqui. Por quê, meus irmãos? Nós também, como povo de Israel, eles peregrinaram durante 40 anos na terra, no deserto, durante 40 anos. Nós também, a igreja de Deus militante nessa terra, nós também estamos militando, nós estamos caminhando, nós estamos marchando. Aquele povo, eles tinham um lugar que eles iam chegar, eles tinham um alvo. E qual que era o alvo? O alvo era a terra que mana leite e mel. Nós também, a igreja de hoje, do século 21, nós também temos um alvo, nós também temos um foco, nós também temos um objetivo, nós também precisamos continuar caminhando, porque nós temos um lugar para chegar. Pastor, qual é esse lugar? Nós precisamos caminhar até nós chegarmos ao céu. Nós precisamos caminhar até chegar ao céu. E a palavra de Deus fala por intermédio de Salomão que o céu, né, para os entendidos, o céu está em cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Quando se diz que o céu está em cima, está mostrando subida, está mostrando um aclive, está mostrando o que? Que encaminhando, não haverá outra forma, encaminhando cada passo que nós demos, que nós somos chegando mais ao topo. Isso mostra que nós iremos cansar cada vez mais. Nós vamos cansar, nós vamos fadigar, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão. Eles vão voar com asas como de águia. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, e nós não podemos parar. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você hoje já pensou, passou pela tua cabeça em desistir. Meus irmãos, mais um dia, Jesus perguntou para Pedro, no tocante à desistência, o desânimo da multidão dos 70 discípulos que recuaram devido ao ensinamento de Jesus. Eles se distanciaram, não foram por causa de pecado, não foi porque estavam fazendo alguma coisa errada, mas porque Jesus estava dando ensinamento, dizendo que a carne dele verdadeiramente era comida e o sangue verdadeiramente era bebida. E aquele que comesse da minha carne e bebesse do meu sangue, esse tinha vida eterna e eu ressuscitaria no último dia. Jesus estava dando ensinamento acerca da Santa Ceia, acerca do alimento espiritual.
Quando Jesus fala, todo mundo vai embora. Todo mundo despreza a presença de Jesus. Todo mundo achava que Jesus estava ficando maluco, que Jesus estava ficando louco. Chega um momento que a multidão toda foi embora, despreza Jesus, os 70 o despreza, e fica Jesus e apenas os 12, os mais próximos. E Jesus vai dizer: e vós, não vão como os demais, não vão com os outros? E Pedro, ele olha para Cristo, ele diz para Jesus: mestre, para quem iremos nós? Para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Meus irmãos, eu quero dizer que mais difícil que possa estar a nossa trajetória, por mais cansativo, mais pesado que possa estar, mas eu quero dizer que está próximo, mais próximo hoje do que ontem, a nossa redenção. Está mais próximo hoje do que ontem o nosso lugar de descanso. A nossa recompensa está mais próxima hoje do que ontem. Nós precisamos perseverar. Nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir. Mas enfim, o Senhor fala para Josué para ele levantar, e ele precisava passar o Jordão, não só ele, mas todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Observa que não bastava a caminhada, passar pelo deserto, agora precisavam passar pelo rio Jordão. Eles teriam que atravessar, não só ele, mas todo o povo. Milhares de pessoas teriam que atravessar. Atravessaram primeiramente, até uma situação que a gente deve entender, todos aqueles que se aproximam de Deus, segundo os estudiosos, algum teólogo, nós vemos a importância do batismo, do nascer de novo, na vida de todo o povo de Deus. Todos aqueles que se achegam a Jesus passam por isso. Nós vemos quando o povo, eles estão no Egito, quando eles saem do Egito, aquela multidão de gente, que agora eles iam viver para Deus, agora eles iam viver a novidade de vida, eles iam viver uma vida nova, agora não seriam mais presos, não iam viver mais no Egito, mas eles seriam tirados, arrancados do Egito. A Bíblia mostra para nós que eles vão passar, simbolizando o batismo, eles vão passar por dentro do mar vermelho, o mar abre à direita, à esquerda, e aquele povo passa, caminhando pelo meio, simbolizando o batismo. A Bíblia vai mostrar para nós que esse povo vai caminhar pelo deserto durante 40 anos, porém, muitos iriam murmurar, porém, muitos iriam contender, porém, muitos iam ter prazer, desejo de voltar para a terra do Egito. Muitos não seriam gratos pelo livramento, por tudo aquilo que Deus estava fazendo a eles. Eles iriam ter desejo para voltar para o Egito. E a Bíblia diz, por intermédio de Deus, o Senhor, que esse povo ia morrer, como milhares morreram na terra do deserto. Muitos morreram, e ali foram nascendo nova gente, novo povo, um povo novo. Um povo que ia nascendo, mas já recebendo a promessa de morar numa terra que emana leite e mel. E observa agora que, como eles estavam vivendo novidades, eles agora eram novos. O que vai acontecer? Eles precisavam também cumprir o rito. E a Bíblia diz que eles precisavam passar pelo Rio Jordão. E o que vai acontecer? O Rio Jordão também, como o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o Jordão, ele vai se abrir. E o Jordão, ele se abre com todo o trabalhar de Deus, com o passar da arca ali, enfim, o sacerdote, todo um processo. Aquele rio, ele se abre, e o povo, toda a multidão, atravessa o Rio Jordão, simbolizando também os novos crentes, o batismo. Mas algo que chama a nossa atenção, que o Senhor vai falar para Josué também, a todos aqueles que o seguiam,
que em todo lugar que ele pisasse a planta do pé, o Senhor diz que seria dado a ele e a eles, o povo, como o Senhor havia prometido a Moisés. Veja, meus irmãos, que a promessa não era feita apenas ao homem, mas a promessa era feita à nação. A promessa era feita àqueles que saíram da semente de Abraão, que começou em Abraão, passou por Isaac, veio para o Jacó, pelos 12 patriarcas, e assim então foi até chegar nos dias de hoje. A promessa começa em Abraão e a promessa continua até a minha vida, até a tua vida, e essa promessa ela vai até a consumação dos fatos, ou chega até os últimos dias da igreja aqui na terra, porque Deus ele é fiel naquilo que ele promete. É como está escrito lá no capítulo 2, no verso 39 de Atos. Está escrito lá que a promessa diz respeito a nós, aos vossos pais, aos vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e todos quanto nosso Senhor chamar. Então a promessa de Deus ela não está limitada só a mim, só a você. A promessa de Deus não está limitada só à nossa igreja. A promessa de Deus está limitada a todas as nações, a todos os seres humanos que creem e aceitar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma. Só que detalhe, meus amados e queridos irmãos, essa promessa é feita a nós. E nós temos que receber essa promessa e automaticamente já nos colocarmos de pé e começarmos a marchar, começarmos a fazer a obra de Deus. Nós precisamos tomar posse dessa promessa e nos levantarmos, não ficarmos prostrados, não ficar parado olhando os outros caminhar e a gente parado olhando para trás, olhando a banda passar. Nós não podemos viver dessa maneira. O Senhor fala para Josué que todo lugar que ele colocar a planta do pé seria dado a ele e ao povo, como o Senhor prometeu a Moisés. Se você tem uma promessa e o Senhor vai te dar algo grande, só que você tem que caminhar, e você não caminha, você fica só aqui parado, então aquilo que você vai receber é no tocante àquilo que você fez. O que você fez? Nada vezes nada. O Senhor está dizendo, aonde tu colocar a planta dos pés, ou seja, quanto mais eu andar, quanto mais longe eu for, quanto mais vida eu alcançar, então maior será o meu galardão. Era o que o Senhor estava dizendo para Josué, aonde você pôr a planta do pé. Por isso o Senhor primeiro fala para ele, levanta, anda. A outra coisa que o Senhor diz, começa agora Deus colocar os limites. Olha, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio Eufrates, Deus começa aqui mostrar, dar aqui para ele um horizonte. Ele começa a imaginar, meu Deus, mas isso é coisa grande. Ele começa a imaginar, pensar, Senhor, mas isso é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. E o Senhor diz, você precisa andar, você tem que caminhar, você tem que contornar todos esses lugares, você tem que marcar com os teus pés, você e o povo, para tomar posse de tudo isso. Vocês não podem ficar parados. E o que Josué vai fazer, meus irmãos? Josué, ele não vai olhar para a sua idade, não vai olhar para os problemas que ele tinha, ele não vai olhar para o problema do povo, porque problema todos nós temos, e quando nós colocamos os nossos problemas na mão de Deus, Deus ele é o único que pode solucionar o problema da igreja. O diabo não pode solucionar o problema da igreja, o mundo não pode solucionar o problema da igreja, o único que pode solucionar o problema da igreja é o dono da igreja, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que pode solucionar todos os nossos problemas. E observa que o Senhor vai dizer para ele, Josué, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. E o Senhor diz, olha, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Será que tem alguém aqui preocupado com o amanhã?
Será que tem alguém preocupado aqui com a nova decisão que você tomou? Será que tem alguém aqui preocupado com a tua fé? Será que tem alguém aqui preocupado com o inimigo? Eu quero dizer que o Senhor está dizendo pela palavra dele, que como ele foi com Moisés, assim Deus, o Senhor, ele será contigo também nessa caminhada. Porém, meus irmãos, não pare, continue caminhando, continue perseverando. E ele diz aqui, louvado seja o nome do Senhor: não te deixarei e nem te desampararei. As pessoas tornam nossos amigos, as pessoas tornam nossos colegas, há pessoas que é tido como família, mas dependendo da situação, essas pessoas viram a face, essas pessoas cospem na nossa face, essas pessoas batem, esbofeteiam-nos, apedrejam-nos, nos defamam e não querem saber mais nunca de nós. Mas o Senhor está dizendo: eu nunca vos desampararei. O Senhor é um Deus que não nos desampara. O Senhor é um Deus que Ele não nos tem como inimigo e também não é o nosso inimigo. Nós temos um Deus que é o nosso Pai e que nos tem como filho, e que Ele tem muita coisa preparada na glória para todos aqueles que até Ele chegar, mas nós precisamos marchar. O Senhor diz ainda: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te. Meus irmãos, nós esforçamos para tanta coisa, nós esforçamos para fazer tanto. Para quê esforçar tanto? Para ganhar um salário, para ganhar um aumento, para ganhar um percentual em hora extra. Nos exaustamos, um cansaço terrível, nos preocupamos. Às vezes partimos de casa, como eu já fiz no começo da minha fé, trabalhava, ficava 15 dias, uma semana fora viajando, descia do avião, ia para outro lugar, trabalha aqui, trabalha ali, e minha esposa em casa só. Eu dizia: Senhor, isso não é de Deus. Eu estou novo na fé, sou novo de idade, minha esposa também não vai dar certo. E fui na empresa que eu trabalhava 8 anos, pedi a conta. Você vai perder todos os seus direitos, não importa, mas não vou perder a minha fé e nem a minha esposa. Saí da empresa às 5 da tarde, 7 horas no outro dia estava em outra empresa, onde eu tinha autonomia, estabilidade para andar na presença de Deus, estar com a minha família e estar na presença de Deus e fazer a obra. Nós temos que ter visão, como o Senhor está dizendo: esforça-te e ter bom ânimo, que nós temos que ter tanto bom ânimo para nossa casa, para nossa família. Nós temos que nos esforçar a ter tanto bom ânimo para com o nosso trabalho, para com as nossas responsabilidades, concurso, com faculdade, não importa o que nós fazemos, mas também nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo com aquilo que é mais prioridade na nossa vida, que é a presença de Deus, e também cultuarmos a Deus, estarmos na casa, na presença de Deus, alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa alma, na adoração, no louvor, na pregação da palavra, em participar do corpo e do sangue do Senhor, está na comunhão, na oração, e nos alegrarmos na presença de Deus. Tudo isso nós precisamos nos esforçar. Nós temos que controlar o tempo, saber dividir, e saber que a coisa mais leve, presta atenção no que eu vou falar, a coisa mais leve, como diz a palavra de Deus nas epístolas universais, que os mandamentos de Deus, a doutrina do Senhor, ela não é pesada. Então eu quero dizer para os irmãos que em meio à nossa vida, a coisa mais leve, a coisa mais fácil de se fazer é servir a Deus. A coisa mais fácil, é mais fácil do que um relacionamento, é mais fácil do que estudar, é mais fácil do que trabalhar. Servir a Deus é a coisa que menos pesa na vida do homem. E detalhe, deixa eu falar uma coisa, que na hora do problema é a coisa que a gente primeiro decide em largar, é a casa de Deus, é a presença de Deus.
Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós agimos como tolo. Nós achamos que o dinheiro vai trazer felicidade, nós achamos que o dinheiro vai trazer paz, nós esforçamos para isso, e às vezes nós conquistamos, tomamos posse de uma quantia, de um valor, só que a gente vai olhar, vai perder a esposa, ou vai perder o esposo, vai perder os filhos, ou vai perder os pais, vai perder a casa, vai perder um carro, vai perder algo que conquistou. Por quê? Porque nós demos prioridade para o dinheiro. E a Bíblia fala para nós que nesse mundo só existe dois senhores. O próprio Cristo, ele falou, só existe dois senhores. Ele diz que o primeiro é Deus, e o segundo senhor chama-se Mamon, que é o Deus da riqueza. É aquele que a maioria do povo hoje na terra está buscando. É aquilo que a maioria das pessoas se dedica, vira no avesso, 24 horas, correndo atrás de Mamon, buscando riqueza. Mas a Bíblia nos adverte dizendo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a salvação da sua alma? O apóstolo Paulo nos orientou dizendo na sua carta, eu tendo o que comer, eu tendo o que vestir, está de bom tamanho. Sabe por quê, meus irmãos? Eu sempre falo isso, nós não iremos levar nada dessa terra, uma unha, assim como não ficou uma unha do povo na terra do Egito. Moisés disse para Faraó que nem uma unha ficaria ali. Eu quero dizer para você que nenhuma unha ela vai entrar no céu, nenhuma unha vai entrar no céu. Nós não levaremos nada dessa terra para o céu. Então eu pergunto, ou melhor, eu digo, o que adianta a gente juntar tanto? O que adianta a gente fazer tanto? O que adianta a gente querer tanto se fadigar? Perder a nossa coroa, perder a salvação da nossa alma, se esforçar tanto para uma coisa, e depois ser lançado como um lixo no fogo do inferno? A coisa que nós precisamos pensar. E observa uma coisa, o Senhor está dizendo para ele, você tem que se esforçar, ter bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Meus irmãos, cada um de nós aqui temos uma responsabilidade, cada um de nós temos autonomia para fazer algo para Deus, para trazer pessoas, para trazer gente, ensinar a palavra de Deus, ganhar alma para Jesus. Mas será que você já pensou isso? Vamos agora começar um novo ano, daqui a alguns dias, 28 dias, 3 semanas, 4, exato. Estaremos no novo ano, vai acabar esse ano. Será que na nossa retrospectiva, será que nós vamos pensar, acabou, findou o ano de 2023, está entrando 2024, estaremos aqui fazendo o culto da virada, se Jesus não voltar. Mas vai vir na nossa mente, é necessário lembrar, quantas almas eu trouxe para a casa de Deus esse ano, de 2023? Quantas almas eu ganhei para Jesus esse 2023? Será que você já pensou nisso? Pense. Passou 20, passou 21, 22, 23. Quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você trouxe para a igreja? Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção para o teu esposo. Você é um canal de bênção para a tua esposa. Você é um canal de bênção para a tua família. Você é um canal de bênção para os teus amigos. Mas às vezes, meus irmãos, sabe qual é o problema? Nós falamos, conversamos de tudo. Se brincar, a gente fala até em outra língua, mas não falamos de Jesus. Não falamos do amor de Jesus.
não falamos dos benefícios que teremos em seguir Cristo, e no porvir, no pós-túmulo, o que nos espera. Nós não falamos, nós comentamos acerca de tudo, mas acerca disso nós não comentamos. Esses dias conversando com uma pessoa, presta atenção, 70 e poucos anos, e explicando, ensinando as coisas de Deus, a pessoa falou: pastor, mas eu sendo católica, eu posso ir na igreja de crente? Você está entendendo? Presta atenção, você está entendendo? A pessoa católica, mais de 50 anos, ela me diz, dizimista na igreja católica, 50 anos, dizimando na igreja católica, e pergunta: eu posso ir na igreja de crente? Sabe quantos católicos que não vêm à igreja, porque família, parente, convida para ir num lugar, numa festa, comer, beber, passear, mas não convida para vir à igreja, por quê? Porque a pessoa católica, eu não vou convidar, ela já tem a religião dela, ela acha que é proibido, ela acha que nós vamos fazer acepção de pessoas. Tenta, experimente abrir a tua boca, experimente fazer um convite. Olha, vai ter uma campanha tal, olha, Jesus vai operar, olha, o pastor vai estar ungindo, vai estar pregando, o pastor vai estar orando pelas revelações, olha, Deus me curou, olha, Deus curou uma pessoa lá de tal coisa, assim, assim. Passa dia, passa noite, passa ano, entra ano, e a gente continua com a boca fechada. Mas eu quero lembrar os irmãos que em Provérbios, Salomão ele fala por 2 vezes, sempre ele fala uma, depois ele fala outra, confirmando. Ele diz assim que aquele que ganha a alma, sábio é. Quantos anos a gente serve a Deus? Quantas almas nesse período que você serve a Deus, você ganhou? Baseado nessa palavra, nós estamos fazendo o papel de sábio ou nós estamos fazendo o papel de tolo? A Bíblia, ela nos corrige, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos desperta. Interessante é que o Senhor fala mais uma vez a Josué, no versículo de número 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O Senhor fala de novo, já pela 2ª vez. Josué, esforça-te. Sabe por que Deus está dizendo? Meus irmãos, a obra de Deus, a responsabilidade da obra, não é brincadeira. Você acha que é fácil para nós estarmos aqui? Entra segunda, sai segunda, nós estamos aqui, corre ali, ora, faz campanha, faz visita, vai para tal lugar, vem aqui, vai ali. Você acha que é fácil? Talvez pode achar, ah não, o pastor tem carro, ah não, o pastor não tem criança. Meus irmãos, Deus, o Senhor, Ele não dá nada que nós não podemos suportar. Tudo que Deus nos dá, Ele conhece a nossa estrutura. Deus não dá além da nossa estrutura, pode ter certeza disso. O que você tem hoje, o que você recebeu, é porque Deus conhece a tua estrutura. E Deus, Ele tem um projeto na tua vida, no tocante ao que Deus te deu. Não fuja disso. Mas o Senhor está dizendo mais uma vez, tem bom ânimo, esforça-te. O Senhor sabe que não é fácil. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Nós precisamos, aqui o Senhor está mostrando para nós, que nós precisamos nos esforçar para cumprir a palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar para cumprir os ensinamentos do Senhor. Que uma coisa que é fácil, é nós olharmos para o celular, olhar ali para uma pessoa com sapato, mostra sapato aqui, sapato ali, eu quero um desse. Eu olho para uma roupa, estou ali olhando, eu quero essa. Eu olho para um óculos, não sei o que, eu quero esse, mas a pergunta, você está precisando? Não, porque eu estou olhando, eu acho bonito, vai ficar bem em mim, eu preciso. Espera aí, se nós atentarmos os nossos olhos para a palavra de Deus, se nós começarmos a examinar a palavra de
Deus, será que os nossos olhos vai fazer com que nós cobiçamos também aquilo que está relacionado aqui na palavra de Deus? Mas a nossa carne vai dizer: não, isso não cai bem para você, isso foi para o tempo do povo de Israel, isso foi para não sei quem, isso foi para aquilo. Então a palavra de Deus, ela não vai cair bem, os ensinamentos do Senhor não vai cair bem, porque a nossa carne, ela não quer. Só que o Senhor está dizendo aqui: tão somente esforça-te e tem de muito bom ânimo para cumprir, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto Moisés, o meu servo, vos ordenou. Deus sabe que é difícil, Deus sabe que é difícil nesse calor. A gente está aqui, ó, tem igreja por aí, está lá a pessoa de bermuda, camiseta regata, em cima do altar, assim, ó. Pessoa sem camisa dentro da igreja. Você acha que é fácil a gente estar aqui com traje? Você acha que é fácil as irmãs estar vestidas como estão, os homens como estão? Não é fácil. Você acha que é fácil a gente cumprir a palavra de Deus? O homem ser homem, a mulher ser mulher, a mulher vestir roupa de mulher e o homem vestir roupa de homem? Você acha que é fácil no mundo que nós estamos vivendo hoje? Não é fácil. Só que Pedro, um dia sendo questionado, juntamente com os demais discípulos, aonde foi imposto a eles fechar a boca e não falar mais do nome de Jesus, o que Pedro vai falar? Ele diz: olha, é mais importante a nós dar ouvido e respeitar a voz de Deus do que os homens. É uma questão de escolha, é uma questão de crer, de fé. E eu pensando, olhando a palavra de Deus, meditando na palavra e pensando: meus irmãos, por favor, raciocine comigo. Qual é a perseguição que a igreja do século 21 hoje está passando? Qual é a perseguição que nós estamos tendo? Hoje o Brasil está dividido em direita e esquerda. E observa, o que faz para um, o outro critica, o que faz para o outro critica. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, presta atenção no que eu vou dizer. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos lá atrás, por exemplo, quem já leu a história da igreja, por exemplo, nos dias de Nero, nos dias do apóstolo Paulo, aqueles que falavam de Jesus, aqueles que pregavam Jesus, eles eram betumados, passava betume da cabeça aos pés, ficava ali igual uma vela, uma múmia, no jardim do palácio de Herodes, e à noite acendia aquele betume, como se acende uma vela, e aquele cristão era queimado da cabeça à planta dos pés, vivo. Qual é a luta que nós estamos passando mesmo? Qual é a perseguição que nós estamos passando mesmo? Nas arenas, milhares de pessoas sentadas, acomodadas diante do imperador. Presta atenção, dentro da arena, cheio de homens, idosos, jovens, mulheres, crianças, ali dentro, sem saber o que aconteceu, olhando para aquela multidão de gente, como um estádio de futebol. E daqui a pouco abria-se os portões e saía as bestas feras, famintas, devorando
homens e mulheres, crianças, como se fosse um bife, como se fosse uma linguiça, enfim. Aí a gente olha para nós e diz: qual o problema que nós estamos passando mesmo? Qual é a perseguição que nós estamos passando mesmo? Nós olhamos para Atos capítulo 16, nós vemos Paulo expulsar o demônio de uma jovem que era adivinha. Daqui a pouco Paulo e Silas estão amarrados, despidos em praça pública, são açoitados, sem roupa, o seu sangue derrama, todo mundo, a multidão olhando, vendo o sofrimento daqueles homens, e depois são levados, jogados dentro do cárcere, acorrentados, presos, como se fosse um dragão. E aí a gente olha e lembra: qual é a perseguição mesmo que nós estamos passando? Qual é a luta mesmo que nós estamos passando? Nós olhamos para o capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos João na ilha de Patmos sendo atingido por víboras, segundo a história, lançado no tacho de azeite fervendo. Qual é o pecado de João? Ser fiel a Jesus. Aí nós olhamos para João, olhamos para nós e perguntamos: qual é o problema mesmo que nós temos? Qual é a perseguição que nós estamos tendo hoje? Só pode ter duas coisas: uma é preguiça e a segunda é covardia, e mais nada, não tem outra coisa. Só pode ser isso: preguiça e covardia. Só que para o preguiçoso, a Bíblia diz para ele ter com a formiga, para ele olhar para a formiga. Não tem formiga dormindo embaixo de nenhuma folha escondida, não tem formiga dando chapéu na outra porque achou uma frutinha diferente, vai esconder atrás de uma árvore, vai comer e depois vai entrar ali no cortejo. Não existe. O que cada um acha é para todo mundo igual, e todo mundo segue fazendo a mesma obra. Queridos irmãos, mais uma vez, tão somente esforça-te, tem de muito bom ânimo. Olha, só para encerrar, Josué, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Josué ele foi um homem extraordinário, mas eu tive que ver uma observação acerca de Josué. Sabe por quê? Porque Josué ele era sanguíneo, Josué ele era carnal como eu e você. E quando nós somos sanguíneos, quando nós somos carnais, nós estamos propensos a tropeçar, estamos propensos a falhar. Mas observa que nós podemos aprender com Josué para nós não cometermos o mesmo erro que ele cometeu lá atrás. Veja, por exemplo, na direção de Josué, segundo o capítulo 21 de Josué, Josué com o povo, ele conquista o país todo. Ele consegue conquistar o primeiro que ele consegue, a primeira cidade, a Jericó, quando as muralhas caem. Mas tinha muita coisa ainda pela frente, tinha muitos inimigos. Então Josué, segundo o capítulo 21, ele conquista o país inteiro. A única derrota que Josué teve com o povo foi da cidade de Ai. Por quê? Por causa de Acã. O que Acã fez? Ele pegou do anátema, ele pegou aquilo que era maldito, ele guardou dentro da tenda dele. Por causa disso, a presença de Deus saiu do meio do povo. O povo foi guerrear contra Ai. O que vai acontecer? O soldado de Israel é morto, sangue é derramado. Eles voltam para trás, desesperados. A Bíblia diz que o Senhor vai revelar para Josué o que tinha havido, que havia pecado no meio daquele povo. E veja então que, porque ele desobedeceu às ordens de Deus, todo o povo padeceu. Mas enfim, outra coisa, em 7 anos, Josué 7 anos,
de história aqui, Josué, ele derrota 31 reis. Você pode ler o livro de Josué, não existe homem que derrotou tantos reis quanto Josué. 31 reis em 7 anos, de todo o país. Josué, então, ele dividiu a terra, toda a terra que ele conquistou entre as 12 tribos, como o Senhor, ele havia prometido a Moisés que faria. Então Josué, ele cumpriu tudo aquilo segundo a orientação de Deus. Algo interessante, Josué, ele foi um grande líder? Foi. Ele foi como Moisés? Não. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem os seus motivos, os seus momentos de exaltação, os seus momentos de falha, como teve Moisés. Mas Josué, ele sendo um grande líder, ele cometeu 2 erros fatais que eu quero compartilhar. É rápido. E que nós também, como eu falei antes, nós não podemos errar. Veja que hoje, meus irmãos, para nós as coisas é mais fácil, sabe por quê? Nos dias de Moisés, de Abraão, não tinha Bíblia. Hoje para nós tem, está tudo relatado aqui. Os erros, ponto negativo, positivo. Está aqui a receita que nós temos que viver para sermos abençoados. Então, a gente erra porque quer, por tolice. Mas Josué, esses 2 erros, o primeiro, ele não conseguiu derrotar completamente os cananeus, a terra de Canaã. Ele não conseguiu derrotar completamente. Especialmente 3, os filisteus, os amalequitas e os midianitas. Esses 3 povos ele não conseguiu derrotar. Será que foi alguma aliança? Será que foi algum jogo político? Não sabemos. Segundo, ele não conseguiu eliminar completamente os cultos imundos, idólatras da fertilidade da terra. Ele não conseguiu acabar. E detalhe, o fracasso de Josué em eliminar completamente este câncer maligno da sociedade resultou em tempos desastrosos durante 400 anos, ou seja, 4 séculos da história seguinte dos hebreus na terra. Essas 2 falhas, esses 2 erros resultou em 400 anos de processo de prova. Isso mostra o quê? Que os nossos pontos positivos, o que nós praticamos aqui na terra de bom, nós teremos, né? Teremos momentos de glória, teremos momentos de bênção, mas porém, os nossos pontos negativos trará para a nossa vida provas, tanto para nós, quanto para a nossa prole, quanto para aqueles que virão após a nossa passagem aqui nessa terra. Então nós temos que procurar fazer toda a vontade de Deus, para que nós não venhamos errar como Josué errou. E o que levou? Qual foi um dos motivos que levou esse povo? Quais foram os pecados? Quais foram os erros que o povo tropeçou e viveu 400 anos na prova? Alguma dessas abominações que aconteceu na terra, por exemplo, que tinha, né, do povo cananeu, já encerro, era prostituição no templo, né? Naquela época era natural. Não, estou dizendo não o povo de Israel, mas os cananeus, eles prostituíam, tinham as prostitutas, né? Que eram as prostitutas sagradas, aonde, segundo os relatos, tanto os pais quanto os filhos se prostituíam com a mesma prostituta dentro dos templos. Isso era uma abominação, né? Prostituição, atos sexuais ilícitos. Havia também os cananeus, eram peritos nisso, em sacrificar crianças a Moloque, passar as crianças no fogo, se fazia.
Josué não poderia ter deixado nada disso sobreviver, porque o povo ia olhar, eles iam misturar, e logo eles estariam praticando aquilo que o povo praticava. Nós somos como camaleão, é fácil para nós se adaptar à situação. Então eles estavam fazendo isso. Outra coisa, voltavam para a homossexualidade, a idolatria, e também assim por diante, e tudo isso levou o povo a esse mau caminho. Então essas coisas, esse tipo de pecado, consultar espíritos mortos, consultar agoureiro, consultar feiticeiro, tudo isso o povo começou a fazer, e foi 400 anos após de decadência. Amados e queridos irmãos, que com a palavra de Deus nós possamos aprender, com o erro do nosso irmão, da nossa irmã, nós também possamos aprender. Não vamos fazer igual a eles. Eu quero fazer, eu vou sentir na pele, eu quero sentir para ver se é verdade. Não vamos ser como Tomé. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Saiba que você é bem-aventurado, saiba que você é bem-aventurada, siga, esforça para fazer cumprir na tua vida, na nossa vida, toda a palavra de Deus, e saiba que haverá uma recompensa para todos aqueles que assim fizer, porque o Senhor, Ele tem na sua mão o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Meus amados e queridos irmãos, o tempo foi embora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos recompense, e as palmas bem alegre exalta e bendiz o nome do nosso Deus Todo-Poderoso.